toma vida a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito feliz de estar aqui mais uma noite. Não é a primeira vez que eu venho aqui. Não. De uma outra vez acompanhei o pastor Douglas, que veio pregar aqui. E uma outra vez o evangelista Júnior, quando congregava aqui, me pregou. A igreja estava tão cheia que eu fiquei lá fora. Eu fiquei ali fora, mas Deus falou comigo da mesma forma. Glória a Deus. Porque foi um culto maravilhoso. Glória a Deus. Agradecer as oportunidades, primeiramente a Deus, por estar aqui mais uma vez representando o seu Evangelho e conhecer mais um rebanho que nós estaremos juntos lá no céu. Amém? Agradecer também ao pastor Washington, mesmo que ele não está aqui, que nos convidou. Agradecer a bispa e toda a equipe de obreiro delas. E agradecer vocês aí por ter um pouco de paciência. Né? Como diz um amigo meu, o evangelista David, a gente é igual o carro, principalmente no frio, aqueles antigos. A gente demora de pegar um pouquinho, mas quando pega, sai de baixo. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia sem demora no livro de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Nós iremos ler 3 versículos: o 31, o 32 e o 33. Quem achou, diga amém. Amém. Lucas 17, 31, 32 e 33, onde está descrito na palavra: naquele dia, quem estiver no telhado tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. Em algumas versões está: não volte para buscá-los. Da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Amém? Amém? Apenas até aí. Se tivesse um tema essa mensagem seria: não volte para trás. Amém? Ainda de pé, feche seus olhos, curve sua cabeça nesse momento, entregue para o Senhor aquilo que você necessita nessa noite. E quanto mais oração, mais poder. E eu irei orar agora para que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nossas vidas aquilo que Ele realmente quer para mim e para você. Pai amado, Pai querido, estamos diante da Tua presença para fazer a Tua obra, Senhor. Que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Que nós saiamos daqui de forma diferente do que nós já entramos. Nós, no decorrer do culto, já sentimos a Tua presença, Pai. Já sentimos o Teu poder aqui nesta casa de oração, Pai. E neste momento eu te peço que eu diminua e o Senhor cresça. E tudo que for de barreira e impedimento para que a Tua obra continue nesse lugar, nós já repreendemos no nome santo de Jesus. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Quem concorda, sente dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, naquela noite, Jesus estava sendo questionado pelos fariseus. E ele não estava sendo questionado pela primeira vez, e nem seria a última vez que ele seria questionado. Os fariseus tinham o costume de perseguir Jesus, que eles desconfiavam para saber se ele era o Messias realmente ou não. Então os fariseus viviam em várias multidões perseguindo Jesus, e por onde eles andavam, sempre quando estava aquela multidão, eles questionavam Jesus de alguma forma, tentando colocar Jesus na parede, tentando criar pegadinhas para Jesus. Mas Jesus, ele não pregava apenas para um povo, ele pregava para várias nações. Jesus, por onde ele ia, ele arrastava multidões. E quanto mais milagres e mais sinais de que ele era o Messias, mais multidões ele atraía. Multidões estrangeiras,
multidões que vinham de outros lugares, inclusive de outro lado do mundo, porque ouvia que lá na terra de Israel havia um Messias. Então os fariseus viviam questionando ele, fazendo uma pergunta. E a pergunta naquele momento foi: quando vai vir o reino de Deus? Então Jesus, com sua sabedoria, ele simplesmente poderia dizer, simples e direto. Mas ali, Jesus não pregava apenas para pessoas formadas. Jesus não pregava ali apenas para ricos. No meio de Jesus existiam vários tipos de pessoas. Pessoas ricas, pessoas pobres, teólogos, rabinos. Existiam pessoas da escola de Hillel. Existiam pessoas de vários tipos de formação. E Jesus sabia que também ali havia o pobre, necessitado, o leproso, quem realmente precisava de uma cura, inclusive as pessoas que quase se matavam para simplesmente tocar Jesus. Jesus não fazia acepção de pessoas, mas as pessoas faziam acepção de Jesus. Porque no meio daquele grupo existiam dois tipos de pessoas. As pessoas que iam para Jesus por aquilo que ele poderia fazer, seria o quê? Apenas por interesse. E outras pessoas que buscavam Jesus porque sabiam exatamente quem Jesus era. E ele era o Filho de Deus. Então naquele multidão, naquele movimento, Jesus não poderia, Bispo Antonieta, simplesmente pregar apenas para os pobres, ou apenas para os ricos. Então ele deu o exemplo dizendo que o reino de Deus não era um reino visível, não era um reino físico, aonde eles estavam esperando. Não era um reino simples e não era um reino básico, conforme muitas mentes pensavam. O reino de Deus que estava por vir era o reino que estava dentro do meu e do teu coração. Era o reino onde Jesus falou: ele já está no meio de nós. Ele não é físico, mas ele é espiritual. Jesus poderia parar por aí, mas Jesus usou ainda algo mais. Ele falou: lembre-se de Noé, da destruição de Noé. Lembre-se principalmente de Sodoma e Gomorra, das pessoas que andavam com Ló. Pessoas que simplesmente queriam voltar para trás. O versículo 31 que nós lemos, ele estava falando: não volte para trás. Isso tem vários significados. Como Jesus pregava para os simples que entendiam que o voltar para trás era não dar um passo para trás, também ele estava falando pelo lado espiritual, que nós não devemos voltar ao passado. Por quê? Pastor Fabiano, nós vivemos em um tempo de cronologia, onde existe dividido por 3 partes, Pastor Marcelo: passado, presente e futuro. O presente é onde nós, eu e você, podemos trabalhar e fazer alguma coisa para Deus. O presente é onde eu e você podemos fazer um sacrifício, fazer a oração, fazer um algo para Deus, para que Deus olhe e mude o nosso futuro. A palavra de Deus está escrito: não fiqueis ansioso com o que há de comer e de beber. Sabe o que isso significa? Que você tem que trabalhar aqui agora. Não pense com o amanhã. Não pense o que você vai fazer amanhã. E o seu passado? O seu passado, você não pode fazer nada por ele. Você não pode aumentar e nem diminuir. Você não pode empobrecer ou enriquecer o seu passado em 1 centavo ou em 1 grama. Sabe por quê? Porque o passado, o que você fez de manhã, você já não consegue mudar. Seja ele bom ou seja ele ruim. A bispa é uma bispa muito experiente e ela com certeza no meio da sua vivência, quantos crentes a senhora já não ouviu falar? Ai, no meu passado era tão bom, porque quando eu não era crente, eu não vivia tanta prova. Quando eu não era crente, eu não passava por tanta luta. Quando eu não era crente, isso a gente acompanha direto. Por quê? Porque infelizmente nós temos um único defeito, que é olhar para trás e olhar para o nosso passado e tentar viver aquilo que era bom. Ou se não, vive remoendo aquelas coisas do passado que simplesmente nem eu e nem você podemos mais alterar. Alguém que te fez alguma ofensa, alguém que te atacou de alguma forma, mas você sempre fica lembrando: olha, aquele ali, ele me atacou, ele fez ofensa para mim, ele falou mal de mim. Mas espera aí,
A palavra de Deus não nos diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos, e que toda vez que nós tomamos a Santa Ceia, nós temos que perdoar o nosso próximo. Se você perdoa o nosso próximo, se eu perdoo o nosso próximo, por que nós sempre trazemos o passado à tona? Por que nós sempre trazemos o passado aqui? O passado nem você, nem Deus te traz o seu passado para te acusar. O passado não compete a ninguém, a não ser o próprio inimigo, Satanás, Satanás inimigo de nossas vidas. É ele quem vai ficar comparando se sua vida era boa ou ruim. É ele quem vai te trazer aquilo que era bom e o que era ruim, para que você não viva o seu presente bem e para que o seu futuro você não consiga mudar. Satanás não tem poder sobre o seu presente. Sabe por quê? E nem Deus ele vai mudar o seu presente, porque o teu presente é algo que eu e você que temos que fazer. Nós temos que fazer o aqui e agora acontecer. Se você está debaixo de um ciclo de oração, se você está debaixo de oração, se você está debaixo de intercessão e debaixo da palavra, o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Então coloque algo na tua cabeça, independente do que esteja acontecendo aqui e agora, não é o inimigo, porque ele não tem poder contra mim e contra a tua vida. Aí você fica se perguntando, onde Deus está nisso? Porque se o passado é o inimigo, o presente sou eu, aonde está Deus nisso? Deus, ele só observa, porque é Deus que te lembra da onde que ele te tirou. Ele tem acesso ao seu passado, ele lembra você quem ele era e aonde você está hoje. E Deus é quem olha a tua oração hoje, Deus é quem olha o teu sacrifício hoje, Deus é quem olha tudo o que você faz hoje para mudar o seu dia de amanhã. Deus ele vai olhar aquilo que você faz hoje, porque o único que vai acusar o seu passado é o inimigo. Deus ele só usa o seu passado para fazer comparações boas. Pastor Fabiano aqui, ele está presente, ele me conhece. Antigamente, Bispo Antonieta, antigamente eu não era uma pessoa má, mas também eu não era uma pessoa aos olhos de Deus, nem segundo a vontade de Deus. Algumas pessoas estão aqui me conhecem, o Sassá, o Guina, né? Então, as pessoas que me conhecem sabiam, eu não era uma pessoa maldosa, mas eu não era segundo o coração e a vontade de Deus. Deus precisava mudar alguma coisa. E quantas vezes eu e você somos assim? E quando eu e você tentamos parar e desistir, aquela voz que vem dizendo assim, ó, olha da onde eu te tirei, olha do que eu te livrei, olha quem é a pessoa que eu te transformei hoje, você é uma pessoa melhor. Quando você ouve essa voz, sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus te dando mais gás para você continuar e dizendo, não pare. Glória a Deus. Aleluia. Mas acima de tudo, acima do parar, Aleluia, Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia a Deus. acima de tudo, ele dá uma ordem hoje. Não olhe para trás, não volte atrás. Por que que Jesus, em todo evangelho, seja Lucas quem escreve, seja Mateus, seja João, seja quem for, apenas em Lucas que ele usou essa única frase, lembrem-se da mulher de Ló. Ele voltou ao passado, porque o passado muitas pessoas conheciam, e ele falou à mulher de Ló. Todo mundo conhece que a mulher de Ló, ela era desobediente, e por ela ter sido desobediente, ela acabou pagando pela sua desobediência. Mas vamos voltar lá atrás, vamos voltar no tempo que os 3 anjos visitaram Abraão. Lá, quando os anjos visitaram Abraão, em aproximadamente, quem quiser acompanhar em casa, Gênesis 18. Em Gênesis 18, os 3 anjos frequentaram ali a tenda de Abraão. Abraão estava com seus 99 anos, tinha acabado ali de passar pela sua circuncisão, que ao contrário das outras pessoas, ele não sofreu a sua circuncisão aos 14 anos, e sim aos 99 anos, porque ele tinha que passar pela promessa. E então, ali ele viu 3 seres diferentes, e a presença de quando ele falava com Deus, é a que ele sentiu naquele momento que ele se aproximou daqueles 3 anjos.
Então ele preparou, ele se prostrou durante aqueles anjos e falou: fique comigo, porque eu tenho algo para te dar. Quando nós somos assim, quando nós recebemos alguém diferente, nós que somos visitantes, vocês acabaram de fazer uma hospitalidade. É a mesma hospitalidade que Abraão queria demonstrar. Queria demonstrar para aqueles estrangeiros e visitantes que eles eram muito bem-vindos ali na tenda dele. Ofereceu o seu melhor: eu vou correr, porque ainda só estou começando, mas eu vou correr o máximo que eu puder. Então ele estava ali, naquele momento, oferecendo algo para aqueles anjos. Aqueles anjos simplesmente comeram o que tinha que comer. E 2 seguiram e 1 continuou na presença dele, de Abraão. 1 continuou na presença de Abraão e ele falou assim: Senhor, por que o Senhor olha tanto para Sodoma? Porque eu irei destruir aquela cidade. Mas por que o Senhor vai destruir aquela cidade? Tem que ter um porquê. No versículo 20 do capítulo 18 de Êxodo, de Gênesis, diz: o clamor de Sodoma chegou aos meus ouvidos. O clamor de Sodoma chegou aos meus ouvidos. Agora você imagine, todo mundo conhece Sodoma pela imoralidade, pela homossexualidade, por tudo de errado que ali havia. Pessoas, homens com homens, mulheres com mulheres, homens com animais, tudo que você pode imaginar de ruim acontecia em Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma era a maior de todas as cidades, a menor era Zoar. Eram 5 cidades daquela província. Então naquele momento ele falou: por que o Senhor vai destruir aquela cidade, Senhor? Porque um clamor chegou aos meus ouvidos. Um clamor chegou aos meus ouvidos. Então naquele momento ele falou assim: Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade, eu entendo. Mas se tiver 50 justos no meio daqueles ímpios, o Senhor salva aquela cidade? Ele falou: salva, Abraão, mas não tem. Se tiver 40, salva, Abraão, mas não tem. Se tiver 30, salva, Abraão, mas não tem. Abraão ainda foi e falou: Senhor, não fique irritado comigo pelo que eu vou fazer e pela minha insistência. Sabe o que Abraão estava mostrando para a gente? Que tem que ser insistente ao falar com o Senhor. Não tem que orar apenas uma vez, não tem que pedir apenas uma vez. Nós temos que ser insistente naquilo que nós queremos, para que o Senhor olhe que nós somos tão perseverantes. E Abraão continuou na sua oração: Senhor, 20. Senhor, 10. Na nossa Bíblia vai até 10. Mas no Midrash teológico diz que ele chegou ao Senhor: se tiver menos de 10. O Senhor falou: se tiver um bispa, eu ainda salvo aquela cidade. Enquanto tiver um justo, eu ainda salvo aquela cidade. Então Abraão deixou ali, virou para trás e falou: não. Senhor, acabou a nossa conversa, pode ir embora, faz o que o Senhor tem que fazer. Os anjos chegaram na cidade. Os anjos eram Rafael e os anjos eram Gabriel. Rafael é o anjo da cura e do resgate. Gabriel é o anjo da destruição. Que Rafael é quem faz, o Gabriel é quem faz aquilo que o Senhor manda. Quando você ouvir qualquer tipo de destruição, de mortes, que anjo do Senhor fez, é o anjo Gabriel. Então naquele momento eles chegaram na cidade de Sodoma, a porta da cidade, e eles deram de cara com Ló. Ló também algum dia já tinha participado da presença do Senhor. Então Ló falou assim: ó, o que os senhores vieram fazer aqui? Pois os senhores são estrangeiros. Os senhores não são dessa cidade. Parece que não vai dar nada, mas tem um pouquinho de paciência comigo. Sabe o que eles estavam fazendo ali naquele momento? Eles estavam falando assim: eu vim para investigar essa cidade, para saber se tudo aquilo que falam é verdade. Veja, tudo aquilo que acusam contra a tua vida, o Senhor não acata. Sabe por quê? O Senhor manda anjos para investigar. E como Ele conhece a tua vida, e como Ele conhece o teu passado, como Ele conhece o teu coração, é Ele quem te dá vitória. Pode se levantar um, pode se levantar dois, pode te acusar, mas é o Senhor que conhece o teu coração. Aí naquele momento, Ló sabia que não poderia deixar eles na praça, porque durante a noite existiam homens com espíritos de besta fera, minha bispa. E esses espíritos de besta fera eram homens com o que há de mais ruim dentro do nosso coração, que Deus não deixa se manifestar,
mas que de vez em quando nós vemos na televisão, nossa, o filho matou, a mulher matou, esquartejou o filho. É o espírito de besta fera que se manifesta dentro dessas pessoas. E ali naquele momento, ele sabia que se ele deixasse lá, tudo aquilo que falaram para ele, ele iria realmente acatar, e o anjo iria destruir aquela cidade. Então ele falou, não, vamos para casa. Vamos para a minha casa que já está anoitecendo, e nada vai acontecer com vocês. E ali naquele momento eles ficaram em casa. Ló pede para sua mulher, essa mesma mulher de Ló, que era de coração fechado, que era uma mulher que era de bênção, que ela não tinha nada, para não falar outra coisa. Era aquela mulher dura de coração, desobediente, aquela mulher que realmente você olha e fala assim, só Jesus na vida dela. Aí ela falou assim, eu não vou fazer nada para vocês. Ah, por que você não vai fazer? Porque eu não tenho sal. Saiu. Diz ela que foi buscar sal, mas na verdade ela não foi buscar sal. Ela foi avisar aqueles homens que tinham 2 estrangeiros na sua casa. A sua Bíblia nos conta, nossa Bíblia nos conta, que dali naquele momento, os estrangeiros sabiam que tinha 2 estrangeiros dentro da casa de Ló. Eram 40 homens de idade, 10, 20, 30, 40, até 90 anos, atrás de outros homens. Eram espíritos ruins que estavam atrás deles. E eles estavam na casa de Ló fazendo assim, ó. Ló, me dá o estrangeiro. Ló, me dá o estrangeiro. E você que pensa que Ló era o justo, Ló saiu e falou assim, minha missionária, não, eu não posso dar esses estrangeiros para vocês, que eles são diferentes. Eles têm algo diferente para nossas vidas, e ele pode salvar a nossa cidade. Nós não queremos saber, Ló. Nós não queremos saber, nós só queremos ele. Sabe o que eles faziam com o estrangeiro, meus amados? Eles roubavam, eles estrupavam, eles espancavam e simplesmente expulsavam da cidade. A pessoa saía nem com a roupa do corpo, mas saía com a moral destruída, saía sem dinheiro e sem rumo nenhum. E principalmente sem moral, por quê? Porque 40 homens sempre faziam o que você pode imaginar com outros homens estrangeiros que chegavam dentro daquela cidade. Aí, Ló, para quem pensa que Ló era justo, ele falou assim, leve minhas 2 filhas e faça o que vocês quiserem. Está na sua Bíblia, depois você busque para ver. E façam o que vocês quiserem com minhas 2 filhas. Elas são moças e não conhecem homens. Sabe o que isso significa? Elas são virgens. Que homem justo é esse? E que mesmo assim os anjos queriam salvar ele. Sabe por quê, minha bispa? Os anjos estavam salvando eles ali naquele momento. Ele falou assim, naquele momento ele chegou e saiu. O anjo Gabriel deu um flash de luz que deu uma cegueira nele, pastor Marcelo. E sabe o que aconteceu ali? Eles não ficaram cegos fisicamente. É a mesma cegueira que tem em 2 Reis, quando Eliseu pede, Senhor, cegam meus inimigos diante de mim. Foi a mesma cegueira, é a cegueira espiritual. O que o Senhor vai fazer na minha e na tua vida é isso. Ele vai criar cegueiras espirituais, que aquele que nos caça nem vai nos enxergar. Aquele que nos caça vai passar diante de você e vai falar, quem era esse? Quem é esse? Aquele que te persegue nem vai mais olhar para a tua cara, porque a glória do Senhor vai estar na tua vida. Glória a Deus, bate palma para o Senhor. Amados, ali naquele momento, Ló já não tinha mais o que fazer. E o outro anjo, que era o anjo Rafael, que era o anjo da salvação, o anjo do resgate, falou, agora de manhã vocês vão embora. E ele deve ter pensado, por que eu fui salvo? Já pararam para se perguntar, um homem que oferece as 2 filhas, por que ele foi salvo? Vocês já pararam para se perguntar? Um homem que dá para 40 homens bestas feras, com maldade pura no coração e na mente, que nem agem como humano, agem como simples animais, parecem feras, e eles só agem de noite. De dia eles descansam, iguais verdadeiros animais. Vocês já pararam para se perguntar o porquê? Lembra aquela conversa que Abraão teve com Deus? Falou, Deus, se tiver ainda um justo, eu salvarei ele. Sabe o que isso significa? Enquanto os anjos estavam visitando, Abraão estava se aproximando de Deus. Sabe quando Abraão estava se aproximando de Deus?
ele estava orando e intercedendo pela vida de Ló. Sabe o que isso significa? Você que está aqui nessa noite, você é o Abraão da tua casa, porque tem maridos, tem filhos, tem esposas, que ele não tem jeito de ser salvo, mas ele vai ser salvo, porque você está aqui essa noite, porque você vai ser o Abraão da vida deles, e onde ele estiver, não importa o que aconteça, ele não vai ser destruído por causa da tua intercessão. Muitas vezes a gente vai olhar, amados, e vai falar assim, não tem jeito. Guina, tem pessoas que não tem jeito de ser crente, mas vai ser salvo. Por que vai ser salvo? E tem gente que está dentro da igreja, não vai ser salvo. Mas isso fica para um outro dia, que não tem tempo. Sabe por quê? Tem gente que está dentro da igreja, que fica olhando como você se veste. Tem gente que vem para a igreja para dizer, ó, só quero ver a roupa que ela veio hoje, eu quero ir melhor. Por isso que não vai para o céu. Meu Deus. E tem gente que está fora da igreja e vai ser salvo por causa da minha e da tua oração, por causa da minha e do teu jejum, por causa do meu sacrifício e por causa do teu sacrifício. Você que está aqui essa noite vai ter vitória quando chegar em casa, porque o teu sacrifício essa noite vai ser um sacrifício de vitória. Glória a Deus. Aí, meus amados, sabe o que aconteceu? Naquele grande momento, quando amanheceu, Abraão viu que fumaça já tomava a cidade, mas o coração dele estava em paz. Sabe o que significa? Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia que aquele homem iria estar salvo. Muitas vezes você vê seu filho, seu irmão, um pai, no meio de um bar, no meio das drogas, mas você tem a plena consciência que você já fez a sua parte por ele. Você já orou e já entregou ele. A mensagem seria, não olhe para trás. Sabe o que significa? Ló não queria ser salvo. Ló não queria sair do meio daquela sujeira. Ló não queria sair do meio daquela bandalheira. Lembra daquele clamor que eu falei? Um clamor. Que está em Gênesis 25, 18, 20 e 21. Um clamor subiu aos meus ouvidos. Aquela cidade era tão ruim, que os estrangeiros que reclamavam, que entravam cedo, ainda de dia, e entravam, conseguiam escapar daquele bando de bestas feras, que entravam na cidade, que reclamavam que a cama estava curta, sabe o que eles faziam? Vamos lá, deixa eu ver o que está acontecendo. O pezinho dele estava aqui, ele falava assim, serra o pé dele, e jogava na rua no outro dia. Tinha uma lei em Sodoma e Gomorra. As histórias das igrejas contam que, se você ler, você vai achar uma lei do rei de Sodoma e Gomorra. Quem está perecendo por sede, que morra de sede. Quem está perecendo de fome, que morra de fome. Porque se ele está nessa situação, é porque ele procurou essa situação. E não, então você não pode ajudar. E aquele que ajudar será morto junto com ele. Imagina se essa cidade não seria realmente ser queimada. Aí você pensa e fala, realmente, não foi por causa da idolatria, não foi por causa da sodomia, não foi por causa do homossexualismo, não foi por causa da violência sexual. Qual eram os fariseus mais uma vez ao questionarem Jesus? Ele falou, quais eram os principais mandamentos, Jesus? E Jesus falou, os principais são todos, mas dois em destaque. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que isso significa? Em Sodoma não existia amor ao próximo. Quantos anos essa menina tem? Quantos anos você tem? 9 anos. Exatamente a idade. Fique de pé, por favor, minha querida. Em Sodoma existia uma menina de 9 anos. Exatamente. Imaginem uma menina com a estatura dela. Um estrangeiro tinha pregado para ela que existia um Deus, criador dos céus e da terra, que era dono de tudo, do ouro e da prata, porque ele conhecia, ele era da descendência de Abraão, então ele sabia quem Deus era. Então naquele momento, pode se assentar, minha querida. Então naquele momento, um estrangeiro pregou para aquela menina e falou, existe um Deus
que vai mudar a situação dessa cidade. Existe um Deus que vai mudar a situação desse povo. Mas faça a sua parte, porque se cada um fazer a sua parte, essa cidade também será salva. Mas qual que era a lei? Não dá de beber e não dá de comer. Ao amanhecer, as bestas feras corriam, e elas simplesmente pegavam uma botija de água, juntamente com uma botija de pão, catavam aquelas pessoas que passaram pelos apuros da madrugada, e ajudava um e ajudava o outro. Aquele que estava com sede, ela não deixava morrer de sede, ela dava água para ele. Aquele que estava com fome, ela dava pão para ele. E naquele momento, sabe o que aconteceu, meus amados? O rei descobriu. Aqueles infelizes não morrem. Por quê? Tem alguém ajudando eles. Colocou alguns guardas disfarçados de mendigos para saber quem era, quem realmente era. Aquela menina de 12 anos foi pega. Isso é o Midrash que conta, o Midrash teológico que conta. Que aquela menina de 12 anos foi pega por eles. E naquele momento, sabe o que aconteceu? Pegaram a menina, espancaram a menina o dia inteiro, entregaram para as bestas feras de madrugada, untaram ela inteira de óleo e principalmente mel. Chegou ao meio-dia, colocou ela no muro mais alto, juntou toda a cidade e falou: veja o que acontece com quem desobedece a lei. Veja com quem acontece com quem desobedece essa lei. Aí sabe o que aconteceu? Eles atiçaram vespas e abelha. Aquela menina começou a gritar, enquanto ela morria. Que em um momento do grito dela, ela lembrou daquele Deus que pregaram para ela. E no final das contas, sabe o que ela fazia? Deus! Deus! E no terceiro dia o clamor dela chegou ao trono dos céus. Sabe o que isso significa? Quando você está na tua madrugada gritando e chorando, um clamor angustiante, Deus está vendo o teu clamor, Deus está vendo o teu choro, Deus está vendo o teu grito, Deus sabe do que você realmente precisa, porque quando você clama, Deus, Deus vai te dar vitória, porque é no sacrifício, é na angústia, é no louvor, é quando nós estamos chorando, é que Deus começa a olhar para a gente e Ele começa a separar a vitória para nossas vidas. Amado, Deus constatou que tudo aquilo que realmente chegou lá em cima, realmente era para finalizar. E Ele falou assim: destrua a cidade, mas salva Ló, porque Abraão orou por ele. Quando você está aqui orando pela vida e fazendo sacrifício, enquanto muitos preferem ficar assistindo Fantástico, assistindo Pânico, e você está aqui fazendo sacrifício, orando pela vida dele, fica em paz, Deus vai te dar vitória. Não importa que ele está lá, não importa que ele está sentado, não importa que ele deixou de vir porque estava chovendo, bispo, não importa que ele deixou de vir porque estava frio, não importa porque ele não ia ter oportunidade, não importa. Faça a sua parte com Deus, apenas interceda, que Deus vai enxergar, Deus vai olhar e realmente Deus vai te dar vitória. Aleluia. E sabe o que mais doía? É que o anjo Rafael pegou eles e tentou levar eles à força, porque Ló e nem a sua família queria sair, mesmo sabendo que ele iria destruir a cidade. Mesmo com tudo aquilo, Ló não queria sair. Sabe o que significa? Deus, quando quer uma mudança para uma pessoa, tem pessoas que são resistentes, tem pessoas que querem ficar na lama, tem pessoas que querem ficar no passado, tem pessoas que querem ficar paralisadas. Deus quer algo diferente para ela e mesmo assim ela insiste em errar no mesmo erro sempre. Porque Ló tinha uma opção, em ficar e morrer ou seguir o caminho que Deus tinha para ele. Mas Ló preferiu ficar. Mas por causa de Abraão, o anjo Rafael pegou na mão dele e falou: não, filho, você vai ir e eu vou te levar à força. E deu as 3 ordens. Sabe quais eram as 3 ordens? Siga em frente, nunca pare e não olhe para trás. Repita comigo: siga em frente, não pare e não olhe para trás. Vai gravar, repita para o irmão que está do seu lado, fala assim: irmão,
Siga em frente. Não pare. E não olhe para trás. Sabe o que aconteceu no meio do caminho? Ali naquele momento, a mulher de Ló desobedeceu a Deus. Parou. Ela não seguiu em frente. E ela parou. Ela já foi desobediente em duas. E ela ficou parada assim, ó. Nada aconteceu. Então eu vou fazer de novo. Muitas vezes nós crentes, nós somos assim. Nós ficamos testando aquilo que Deus fala pra gente não fazer. E a gente fica testando. Fala assim, não, eu vou fazer hoje só para ver o que vai dar. Eu vou fazer de novo. Não aconteceu nada. Pode não acontecer hoje. Pode não acontecer agora. Mas a consequência do pecado é a morte. Lembre-se disso. E tudo que você faz nessa terra, você vai colher nessa terra. Então, naquele momento, a mulher de Ló falou, nada aconteceu, eu parei. Eu não estou seguindo em frente. Ela olhou para trás. Você já conhece que ela se transformou numa estátua de sal. E eu não vou mudar isso agora. Mas não foi uma estátua de sal, mas ela se transformou numa estátua de sal. E ao se transformar numa estátua de sal, sabe o que isso significa? Tem um significado muito profundo, Pastor Marcelo. Que toda vez que nós olhamos para trás, olhamos para o nosso passado, queremos voltar, o nosso ministério para, a nossa vida espiritual para, a minha vida financeira para. Se eu ficar comparando com as épocas gordas que eu ganhava bem, a minha vida vai parar. A minha prosperidade vai parar. Tem gente que está 10 anos na igreja e não sai do lugar. Por quê? Porque fica olhando para trás. Tem gente que está 10 anos na igreja e não prospera. Por quê? Porque está olhando para trás. O casamento não dá certo por quê? Porque está olhando para trás. A ordem de Cristo foi: lembrem-se da mulher de Ló. E no versículo 31 ele diz: não olhe para trás e não volte para trás. Muitos crentes não prosperam, não crescem, porque simplesmente ainda está olhando para trás. E da mesma forma que a mulher de Ló foi transformada numa estátua, a vida da pessoa também é. Sabe o que significa? Paralisado. A pessoa fica paralisada, bispa. A vida espiritual, a vida financeira. Aí vem chorar para a senhora: ai, bispo, minha vida não muda há 10 anos. Claro que não vai mudar. Você não desfez o passado. Você não sai do passado. O teu coração não abriu o passado. Mas essa noite, o Senhor vai mudar a tua situação. Nesta noite, o Senhor vai mudar a sua posição. O Senhor me mostra que nessa noite Ele vai estar restaurando corações. Ele vai estar restaurando mentes, para que você se livre. Ele vai dar libertação do passado. Ele vai dar libertação para que você consiga seguir a sua vida de bênção e vitória. Glorifica ao Senhor. Bate palma para o Senhor. Arruigador. Barak Hashem, louvado seja o nome do Senhor. Amados, fique de pé no seu lugar que eu já estou terminando. Serei obediente ao que a bispa nos ordenou. Tinha mais 1 hora ainda para pregar. Brincando. Estou brincando. O que eu quero que você entenda nessa vida é o que Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração essa mensagem há 1 semana. Eu não entendi o porquê. Falei para o meu pastor, que eu mudei de igreja, o bispo Fabiano está ali, ele sabe. Eu saí de Vila Albertina porque eu recebi um convite de um amigo e fui para a Assembleia de Deus do Mirim. Estando lá, eu recebi essa mensagem. Falei: Senhor, eu não estou entendendo. Há 1 semana atrás, estudei, independente, porque nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Estudei. Quando foi na quarta-feira, o pastor Washington perguntou da minha agenda de noite. O meu culto é de manhã, então à noite eu estou livre. Eu falei para ele: fica tranquilo. Então ele falou: posso confirmar a tua presença? Posso.
E eu já tinha até a palavra, falei para minha esposa. É esta palavra que Deus colocou no outro domingo, é que eu vou levar para lá. Glória a Deus. Com a seguinte ordem: não pare, siga em frente e não olhe para trás. Glória a Deus. Amém? Amém. Repita comigo: eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou seguir em frente. Vou seguir em frente. E eu não vou olhar para trás. Eu não vou parar. Bate palma para Jesus.